Deus. A palavra do Senhor diz que uma igreja é fundamentada na confissão do Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta confissão, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, edificarei meu povo mesclado, misturado. Os judeus rejeitaram Jesus e nós somos enxertados nessa história e não existe mais divisão, nós somos um só povo. E se a palavra de Deus ela for a verdade, se nós tivermos um compromisso com o Evangelho, que hoje é muito difícil, né? A gente às vezes procura um assento, não encontra, a gente faz pesquisas na internet para poder se alimentar do Evangelho, e hoje o que a gente vê é um outro Evangelho, é um Evangelho misturado, um Evangelho batizado, que não nos alimenta, porque todas as vezes que o Evangelho ele era distorcido, havia um posicionamento dos apóstolos. É Paulo quem disse, e é um anjo do céu pregando um outro Evangelho, é maldito, porque amaldiçoa as nossas vidas. Eu não quero dizer que não existe equívocos, né? Nós não acertamos 100% às vezes para poder trazer uma mensagem, mas nós estamos falando de entortar o eixo do Evangelho, nós estamos falando de distorcer a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus. Isso é inadmissível, né? Então que nós venhamos abrir o coração, pedir para que o Senhor Ele possa falar conosco. Deus é Espírito, Ele é vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, e Ele está aqui nessa noite para poder ministrar nos nossos corações segundo a necessidade do seu povo. Então que a gente não venha aqui ouvir a palavra de Deus sem perspectiva de malgrado. Coisas podem acontecer sem sensacionalismo nenhum, mas Jesus falava: atentai no que ouviu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e as minhas palavras são Espírito e são vida. Vamos juntos nessa aí? Todos nós, 2 ou 3 em meu nome, eu estou presente. Pode ser na perigo, pode ser na pracinha, pode ser embaixo da árvore, pode ser em qualquer lugar. Jesus, Ele não tem frescura não. Jesus nasceu na manjedoura, mandou o povo seguir Ele, falou: não tem, o filho do homem não tem onde retirar a cabeça, né? Andava de jumentinho, emprestado, partiu também o pão ali no cenáculo, emprestado. Então eu quero convidar a todos a gente abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 58. Então é o Antigo Testamento, tem muita coisa boa para nós aqui, não tem nada a ver comigo. Eu sou um homem também falho, e erro, e prego aqui sentado aí. A mensagem de Deus ela corta aí, ela corta aqui também. Então que nós possamos dar razão à voz de Deus, que a gente possa julgar, entender aquilo que de fato é Evangelho para as nossas vidas. O Senhor me capacita, Pai, nesta noite, para que eu possa ser tua boca cada vez mais, falando da tua palavra, falando do Evangelho, Pai, que eu possa ser um canal de bênção de um mundo por aqui, em nome de Jesus. Amém. Achamos? Isaías 58? Eu não falei 58? Falei? Isaías 58. Amém? Ó, nós vamos ler 12 versículos, tá? Do 1 ao 12. Vamos lá então. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue
a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo, a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado de pecado, de transgressão, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, mas não pratica a justiça, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigisse se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho limpo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres desabrigados, e que se vires o nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça por falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará o fundamento de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país seja habitado, se torne habitável. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Isaías não estava falando com uma pessoa só. É uma mensagem, um recado de Deus a um povo, e não era qualquer povo também. Deus não estava falando com as nações vizinhas, Deus estava falando com o seu povo, o povo a quem Deus se revelara, o povo a quem Deus norteou através das suas leis, o povo a quem Deus tinha revelado, a sua vontade através das suas profecias. E não era algo muito confortável de se ouvir. A mensagem de Isaías é uma mensagem que repara, a mensagem de Isaías é uma mensagem de denúncia. A mensagem de Isaías é que todo povo, não só uma pessoa, uma nação, estava em estado de pecado e em estado de transgressão. E o bom de tudo isso é que Deus, Ele fala com o seu povo. O problema é quando Deus se cala, o problema é quando Deus fica em silêncio, o problema é quando Deus, Ele anuncia o juízo. Aí é o caminho do cativeiro, é o caminho da Babilônia. Mas Deus, Ele fala com o seu povo, um Deus que ama, Ele cuida do seu povo, e ainda que a mensagem seja uma mensagem dura, é por amor que Deus faz assim.
E povos se corrompem, cidades se corrompem. A gente pega o exemplo, por exemplo, da cidade de Corinto. O nome de Corinto tinha virado verbo. Então, dizia assim, quando uma cidade se perdia, aquela cidade se corintianizou, né? Igrejas se corrompem, nações se corrompem. A gente vê a igreja de Corinto também, que era uma igreja problemática, uma igreja que não era espiritual, uma igreja que era carnal. Sodoma e Gomorra era perdido como um todo, né? Então, se isso aconteceu naquela época, isso também pode acontecer com a gente, isso também pode acontecer com a igreja evangélica, isso também pode acontecer com aqueles que no dia chamado hoje, Deus chama de meu povo. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus, e é povo de Deus, é aquele que Deus ama, é aquele que Deus trata, e é aquele que Deus fala, é aquele que Deus reparte. E o tom aqui que Isaías ele fala é em alto e bom som, né? Deus diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz, rasga o seu peito e fala com o meu povo. Isaías, assim como Jesus, que era um homem que falava com veemência, a palavra do Senhor diz que Jesus ele pregava com autoridade e não como os escribas. Então Deus pede que Isaías não segure nada, mas fala com toda a pressão, com voz de trombeta. Agora, o que é que estava acontecendo? Naquele momento, as pessoas estavam buscando a Deus, jejuavam a Deus, e Deus não estava respondendo para eles, e eles estavam colocando Deus na parede. Poxa, a gente jejua, a gente busca, e o Senhor não faz nada. E eles procuravam a Deus como se eles tivessem direito, né? Olha o que fala no verso 2: como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam pelos seus direitos, né? Então eles fazem perguntas a Deus: por que é que o Senhor não nos responde? Nós afligimos a nossa alma, nós estamos aqui jejuando e Deus não nos dá a resposta. Só que Deus responde porque é que ele não estava respondendo ao jejum daquelas pessoas. Quando eles jejuavam, eles estavam jejuando para pior. Eles jejuavam e eles cuidavam dos próprios interesses, né? E exigiam que se faziam o seu próprio trabalho. Olha o que diz o verso 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com prunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então Deus não estava recebendo a devoção daquelas pessoas, Deus não estava recebendo o jejum deles por conta do jeito que eles jejuavam. Eles jejuavam e estavam ali preocupados com si mesmos, preocupados com os próprios interesses. E paralelo a isso, Deus propõe um outro tipo de jejum, não só um jejum de abstinência de alimento, mas Deus propõe um jejum para que eles viessem a praticar na vida. O verso 6 diz o seguinte: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e não só isso, que reparta o pão com o faminto. Se vocês virem uma pessoa nua, que vocês venham a cobrir, que vocês agasalhem aquele que estiver o pobre sem moradia em casa, né? Esse é o jejum que agrada a Deus. Então, era um povo que buscava a Deus, que jejuava a Deus, e Deus não estava ouvindo a voz daquelas pessoas. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você nos dias de hoje? Eu queria falar 3 princípios aqui que a gente aprende em relação ao relacionamento de Deus com as pessoas, e que nós podemos ter êxito em encontrar o nosso Deus através das nossas buscas, né? A primeira coisa é que não existe nenhum tipo de devoção espiritual onde nós buscamos a Deus e nós temos um problema com o nosso próximo. Não existe esse negócio de querer encontrar o Senhor, de
buscar ao Senhor e nós tivemos com o coração como divisão em relação ao nosso semelhante. Jesus diz o seguinte: antes de trazer a sua oferta, reconcilia-te primeiro com o seu irmão, para depois trazer a sua oferta. Não tem culto, não existe nenhuma devoção espiritual aceitável ao Senhor se nós tivermos com o coração em divisão, partido em relação ao nosso próximo. O apóstolo Pedro diz o seguinte, que as nossas orações são impedidas quando o marido tem problema com a sua mulher. Então, para que nós venhamos a ter uma relação na vertical, para que nós venhamos a buscar a face do nosso Deus, e esse Deus possa ser encontrado por nós, a primeira coisa, o nosso coração tem que estar limpo em relação ao nosso semelhante. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O apóstolo Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Quem esconde a cara em relação ao seu semelhante, Deus também vai se esconder dessa pessoa. Nós temos que buscar o Senhor e sem ignorar ao nosso próximo. Eu não estou falando que você deve gostar de todos, porque amar e gostar são duas dimensões diferentes. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o comportamento das pessoas. Amar é uma decisão, que nós possamos amar o nosso próximo, e quem ama o próximo encontra o favor imerecido de Deus e consegue ter uma relação saudável com o Senhor. Não tem como nós nos aproximarmos a Deus com as mãos armadas e sujas de sangue, porque buscando Deus assim, pode ser no culto, pode ser numa reunião como essa, Deus não se fará ouvido por vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem, no princípio de Deus, é que nós não podemos praticar nenhum tipo de espiritualidade e devoção preocupados simplesmente com os nossos próprios interesses. Olha o que diz no verso 3 no final: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E hoje os cultos ficaram simplesmente, as pessoas vêm preocupadas com si mesmas. Isso não é do Espírito de Cristo, isso não é do Espírito do Evangelho. Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus limpou, lavou os pés dos seus discípulos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós devemos considerar a todos como se fossem superiores a nós. A ideia de um corpo é todo mundo servindo a todo mundo. Nós não podemos chegar diante da presença de Deus preocupados simplesmente com nós mesmos. Nós precisamos uns dos outros. Um é mão, o outro é braço, o outro é perna, e assim que engrena o corpo de Cristo, é assim que funciona o corpo de Deus andante aqui na terra, uns servindo aos outros, os dons se complementam. E se nós chegarmos diante do ajuntamento simplesmente preocupado com nós mesmos, cuidando só dos nossos interesses, Deus não se fará ouvido por nós. Hoje as pessoas trazem oferta, mas não ofertam para Deus, não ofertam para a causa do Evangelho. Eu vou levar uma oferta porque eu vou dar 100 e Deus vai me devolver 1000. Isso não é oferta para a causa de Deus, isso é oferta para si mesmo, isso é oferta de carinho, isso é oferta de ventre, isso é oferta que Deus não recebe. Se não tiver amor, você pode dar tudo aos pobres, entregar o corpo para ser queimado, ter fé de mover montanhas, nada disso aproveitará. O modelo de homem é Jesus Cristo, que morreu numa cruz entre dois ladrões, e diante da sua morte ele ainda estava salvando gente. Este é o ministério de servir, este é o ministério da reconciliação, todo mundo servindo a todo mundo, e nós cuidando uns dos
motivacionais para o bom ano, você vai arrebentar, você vai ficar rico, como é que faz para ganhar dinheiro? Não é isso a palavra de Jesus. Jesus disse: não acumuleis tesouro nesta terra, onde a traça e a ferrugem comem, mas ajuntai os tesouros do alto, aonde ninguém pode roubar. Não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e a riqueza. Se o pão é nosso, o pão é nosso. Se o Pai é nosso, o Pai é nosso e não é só meu. A igreja evangélica ficou uma igreja egocêntrica que pensa em si mesmo, buscando a Deus. Assim não se fará ouvido a sua voz. O Filho de Deus veio para servir e não para ser servido. Quem se ajoelha e serve o próximo encontrará o favor de Deus e a face do Senhor. Este é o Evangelho, esta é a palavra da vida, esta é a palavra de Deus. Não adianta, não existe, tem muitas propostas e caminhos de facilidades, mas eu não quero falsificar o Evangelho. Tem que fazer essa viagem. Eu vou no culto porque eu quero receber uma oração, eu vou no culto porque eu quero ouvir uma palavra. Eu também quero, eu quero a oração de vocês, eu também quero ouvir uma palavra, eu também quero trazer uma palavra. Que nós venhamos ser dispenseiros de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, e todo mundo servindo a todo mundo. Que você venha ouvir uma palavra e venha trazer uma palavra também. Que você possa receber uma oração, mas venha também para orar em relação às pessoas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o trono de Deus em nossos corações, nós temos a unção, somos pessoas que Deus inspira, e aí sim uma igreja onde Deus borbulha e Deus recebe o nosso culto, o nosso ajuntamento com alegria. O terceiro princípio que a gente aprende nesse texto é que não existe devoção espiritual em relação a Deus num dia só. As pessoas buscavam a Deus num dia, jejuavam, se quebrantavam em estado de desobediência, que Deus propõe um outro jejum, mas não só um dia só aceitava o Senhor. Ele pede para que a prática do bem e do amor se manifeste todos os dias na vida, desatando as ataduras da impiedade, as ligaduras da impiedade, as ataduras da servidão, que deixas livre os oprimidos, que parte o pão do faminto, que acolhe em casa os pobres, os necessitados, que se ver um nu, a gente passar e não passa de largo. Essa é a parábola do samaritano, é no caminho, é na vida. Passou o sacerdote e o levita, homens de culto, homens de horário marcado, e viram o homem passar de largo. E passa o samaritano, um discriminado da época, que havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, e vai lá e levanta o caído, e é o super-herói da história. Jesus fala: vai tu e fazes o mesmo. Não existe nós nos reunirmos no sábado à noite ou no domingo de manhã, escolhermos um dia para adorar a Deus, se em todos os nossos dias a nossa vida não se faz em uma adoração ao próximo, se aquilo que a gente confessa com a boca não se estende como atos nas nossas vidas. Jesus disse: aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama.
nas nossas mãos. Não é Deus quem prega o Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e é da tua boca e é da minha boca. Glória a Deus. Ah, mas Deus pregou para Paulo. Ninguém pregou para Paulo. Mas não faça disso uma doutrina. Jesus é livre para fazer o que ele quiser. Se ele quiser, ele aparece para Paulo, usa uma jumenta, fala de sonhos. Mas o convencional somos nós. É mandamento de Deus. É palavra de ordem. Nós não podemos pensar em nós mesmos. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos reter o pão da vida. Nós não podemos achar que Deus vai enviar alguém. Ah, se Deus quiser, Ele vai enviar uma pessoa, Ele vai falar um sonho. Há 2000 anos atrás, Ele já revelou e disse o que Ele quer. É para mim e para você. É para usar a tua vida. É para abrir a tua boca. Enche o teu peito de verdade. Enche o teu peito do Evangelho. E não se preocupe com o que você vai dizer, que eu boto as minhas palavras na sua boca. Se nós formos o povo que chega de sábado à noite, canta para Deus e fala que ama a Deus e não confessa isso no chão da vida, Deus não vai se fazer ouvido por nós. Quem ama a Jesus, Ele ama todos, mas a proposta é se eu de fato amo. Quem ama Jesus é o que tem os meus mandamentos e os guarda. E não só isso, não só o alimento espiritual, mas o pão da terra. Jesus multiplicava pães, Jesus acudia aos pobres. Lembra da última ceia? Achavam que era para ofertar aos pobres, mas estavam falando a respeito do traidor. Aquilo não era uma prática simplesmente daquele momento. Jesus era aquele que matava a necessidade humana, é o dono do ouro e da prata, mas é aquele que também tem o alimento espiritual. Se nós formos egoístas, se a gente ficar transferindo para todo mundo vai ficar transferindo para todo mundo. Você está aqui nesta noite porque alguém pregou a palavra da vida para você, ou você veio da mensagem que foi por conta dos seus pais, ou porque alguém pregou o Evangelho. Então retenha isso simplesmente para você, que você possa ministrar e falar da mensagem de Deus para todo mundo, e não venha se limitar nas obras sociais também. Oferta a Deus não se faz simplesmente nesse gasofilácio. Faça de cada necessitado da vida um gasofilácio para você, identificando com a causa. Não é para ajudar os imprudentes, não é um compromisso com vagabundo, é um compromisso com impotentes. Quando você vê uma pessoa, a causa é boa, a necessidade, é um pobre, é um desvalido, é um órfão, é a viúva, bota a mão na taça e aquilo é um gasofilácio para Deus, e venha cantar para Deus, e Deus recebe o seu culto na hora. Desenterre o teu dinheiro que você vinha trazendo aqui, mas não pegue por omissão. A proposta do texto não é simplesmente abrir mão da maldade, é não se omitir da bondade. O Evangelho não é simplesmente uma pessoa boa que não faz mal para ninguém. Tudo aquilo, pois, que quereis que os homens nos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus não era um homem bom porque não fazia mal para as pessoas. Jesus era um homem bom porque não se omitia de fazer o bem do próximo. Esse é o Evangelho. Pecado é pecado por omissão. Homicidas por omissão. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava preso e vocês não foram me militar. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Agora, a parte boa, calma. Não é só a gente receber essa mensagem, ficamos contentes por isso. Glória a Deus.
acontecer comigo e com você, se a gente fizer o que está dizendo aqui, essa receita de Isaías. Olha só, se a gente andar nesse caminho, não escondendo a cara do semelhante, acompanha comigo a partir do verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, como aquela luz que sai logo ao amanhecer. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Quem anda no ódio anda nas trevas. Quem anda no amor e bota a cara para fora anda na luz e anda na vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Seguir a Jesus não é a gente falar eu te sigo, é seguir mesmo, é fazer aquilo que ele disse. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Todo ramo que estando em mim não é fruto, o meu Pai corta, mas aquele que dá fruto, o meu Pai limpa, poda, para que venha dar mais fruto ainda. A sua vida vai ser cheia da luz de Deus. Eu não estou falando de neon, eu não estou falando de fogo estranho, eu não estou falando de ficar dando cambalhota, piruleta, como a gente vê, e são carnalidades da alma. Eu estou falando que o teu ser está cheio da luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu no Pai, o Pai em mim e eu em vós, borbulhando um abajur, um luzeiro de Deus andando sobre a terra. A segunda coisa que diz nesse texto é que a tua cura brotará sem detença. Se você se dispor a curar as pessoas, quem vai ser curado é você. Se você se dispor em fazer o próximo, a tua cura brotará sem detença, que diz o texto. Ninguém poderá deter, ninguém poderá reter, nem diabo, nem médico, nem inimigo, nem ninguém, nem macumba. A tua cura brotará do alto e ninguém poderá deter. Hoje os crentes estão morrendo de câncer, estão doentes. Se nós não escondermos a cara para o nosso semelhante, pode ter certeza que o médico dos médicos, aquele que compra a sua causa, o impossível dos homens é possível para Deus. Não a doença comendo e brotando sem detença, mas é cura divina, o Espírito Santo curando de dentro para fora das entranhas do seu ser. Essa é a promessa do Evangelho. A tua justiça irá diante de ti. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não precisa perguntar pelos direitos da justiça, porque a bondade e a misericórdia do Senhor vai te perseguir. Essa é a promessa de Deus para a minha e a tua vida. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória, não a glória que toda a terra está cheia da sua glória. Nós sermos templo de Deus e a manifestação da glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo manifesta na minha e na sua vida. Você ser um ser glorioso, cheio da vida, cheio da unção. A minha vida ninguém a tira de mim, disse Jesus. Eu espontaneamente vou lá dou e tenho poder para reassumir. Quem beber desta água nunca mais
te responderá. Resposta de oração. Nós vamos clamar a Deus e Deus vai responder para nós. Não é esse negócio da gente fazer oração e não acontece nada, só eu que falo. A gente fala e Deus vai se comunicar com a gente, usando os vasos dele, falando através da sua palavra, falando do que quer ouvir, falando do coração. Deus tem interesse, procura os verdadeiros adoradores. Deus tem interesse de relacionamento com o homem. Nós vamos falar com Deus e Deus vai responder aquilo que nós estamos perguntando, aquilo que nós estamos conversando com o Senhor. O Senhor te responderá, gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Já imaginou? Você está numa situação de dificuldade, precisando de um socorro. Nós não estamos falando de socorro de homens, que pode até usar homens, mas a gente dobrar os joelhos e Deus vir de encontro para nos socorrermos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vamos clamar por socorro e Ele vai nos ouvir. Verso 10, condição: se abrires a tua alma faminta e fartares a alma aflita. Se nós pegarmos a dispensa nossa do coração e dividirmos com o próximo, então a tua luz nascerá nas trevas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus, Ele paira sobre as trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, e a tua escuridão será como o meio-dia. Verso 11: o Senhor te guiará continuamente. Nós temos um guia, você não vai ficar na dúvida, você não vai ficar sem direção. Deus vai te nortear. O Espírito fala e sopra, vai para a esquerda, não vai para a direita. Aqui não é bom para você, eu tenho caminhos para você. E não é um guia que fala simplesmente um dia. Nós temos um guia, um consolador que vai nos guiar continuamente. Se nós não formos homens de um culto de um dia só, Deus vai fazendo bem todos os dias nas nossas vidas. E a tua alma, fartará a tua alma até em lugares áridos. Eu acho bonito isso. Os lugares podem ser áridos. O presidente pode ser o Bolsonaro, o presidente pode ser o Lula, o presidente pode ser o exército, pode não ter trono nenhum, a terra pode estar na ponta cabeça, mas nós seremos fartos, a nossa alma encontrará descanso no bom pastor, ainda que esteja em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Vida física, nós vamos ficar de pé. Deus tem longevidade para nós. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Verso 12 diz o seguinte: que isso não vai ficar simplesmente conosco. Olha só: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. A bênção de Deus não é simplesmente para as nossas vidas. Deus não criou filhos para calamidade. Aquele que não cuida dos seus tem negado a fé, mas aquele que só cuida dos seus, até o pagão faz. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, que eu vou cuidar dos seus. Quem jamais resistiu à vontade de Deus, quem faz divisão, quem esconde o rosto do seu semelhante, está retendo a graça de Deus. Dá e dá-se-nos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para mim e para você. É dando que se recebe, melhor é dar do que receber. Este é o Evangelho, esta é a mensagem que eu trago para vocês no começo de ano. Não tem falsificação, não é palavra de conto de fadas, não é Pablo Marçal, não é essas pessoas que estão enganando a vida de vocês, é palavra do Evangelho. Eu sei que hoje a semente da vida foi lançada, vocês estão diante de um semeador que pregou a verdade. Agora é com você.
vai tu e faz o mesmo. Eu, você e nós todos. Amém? Que Deus abençoe.